Top 5, semana 16 da NFL. Oh, hello, bola! Fala, meus queridíssimos jovens da NFL Brasil. Semana 16 realmente dando o que falar, terminando com um belíssimo de um Monday Night Football entre os Colts e os 49ers. A gente vai falar sobre esse jogo aqui do nosso queridíssimo Top 5, mas antes de começar, eu só queria destacar que eu não tenho qualquer ideia, qualquer palpite sobre o Super Bowl esse ano, cara, porque eu olho nas duas conferências e eu vejo que talvez o melhor time, que a gente tem falado, o melhor time da liga, nesse momento está na 6ª posição na Conferência Nacional, os Rams, depois de uma derrota contra o Seattle Seahawks. O São Francisco 49ers controla o próprio destino para terminar com a melhor campanha da Conferência Nacional. Se vencer os últimos 2 jogos, termina como cabeça de chave número 1. Né? Eu olho na outra conferência, e não tem nada definido na Conferência Nacional, né? Eu olho na outra conferência, os 2 melhores times, o Denver Broncos e o New England Patriots, estão 12-3. Mas, cara, será que eles são realmente favoritos? Eu consigo ver o Houston, que tá 10-5 com 7 vitórias consecutivas, indo pro Super Bowl. O Buffalo Bills, né, Josh Allen, não vai ter Patrick Mahomes, vai ter Joe Burrow nos playoffs, vai ter sua chance, né, porque ele já perdeu para esses 2 quarterbacks, sempre perde pro Patrick Mahomes. Os Bills estão na 6ª posição, 11-4. E os Chargers jogando muito bem também, nesse momento estariam como wildcard, e eu acho que é um time que também pode ameaçar, né? E o Jacksonville Jaguars pegando fogo, ainda pode terminar com a melhor campanha da conferência, então tem muita coisa que ainda vai acontecer aqui nessas últimas 2 rodadas, e sinceramente eu não vejo um favorito na Conferência Americana, de 1-7. É uma coisa realmente surreal. O meu primeiro destaque vai para um time da Conferência Americana que tá pegando fogo, e tudo que aconteceu lá em Detroit, na vitória do Pittsburgh Steelers em cima do Detroit Lions, e que fim de jogo simplesmente surreal, que até ofuscou um pouquinho o trabalho ofensivo do Pittsburgh Steelers nesse jogo. É que quando a gente pensa nessa partida, a gente pensa o que aconteceu aí nos últimos segundos. Mas os Steelers correram para 230 jardas, melhor marca do time desde 2016. Tiveram 2 corridas de 45 jardas do Jaylen Warren para touchdown e uma recepção miraculosa do Kenneth Gainwell também para 45 jardas na reta final do segundo período, com o time perdendo por 10-3. Essa recepção, na verdade, merece um destaque, tá? Porque foi realmente impressionante o que aconteceu. Mas na reta final da partida, tivemos 2 interferências ofensivas anulando touchdowns, incluindo uma com o tempo já expirado, que, cara, teve um touchdown na jogada, né? Com o Amon-Ra St. Brown fazendo lateral para trás pro Jared Goff entrar na end zone. Ia ser um dos touchdowns mais épicos da história. E acabou sendo anulado porque teve uma interferência contra o Amon-Ra St. Brown e ninguém entendeu a regra, nem os jogadores, nem o treinador aí, Dan Campbell. Mas quando tem uma falta ofensiva com o jogo já expirado, você não tem mais uma jogada, tá? Então, muitas vezes, quando tem uma falta na reta final aí do segundo período, do quarto período, mesmo com o relógio, o cronômetro zerado, você tem a oportunidade de fazer mais uma jogada. Mas se a falta é contra o ataque, aí não, tá? Então, o jogo acabou com esse lance realmente impressionante. Grande vitória dos Steelers por 29-24. E mais um destaque muito importante também nesse jogo, nessa tarde insana lá em Detroit. Reta final do segundo período, DK Metcalf puxa um torcedor pela peruca, né? O cara tava com uma peruca azul e vai assim com o braço, deu um soco. Ainda bem que errou, graças a Deus, talvez tenha errado de propósito. Mas foi com agressão aí pra cima do torcedor. Está suspenso dos 2 últimos jogos e pode perder muito dinheiro em seu contrato com os Steelers. Porque na linguagem contratual diz que se ele perder um jogo por causa de suspensão, ele tem boa parte da grana, 45 milhões de dólares, possivelmente anulados.
tá? Então, eles podem anular as garantias do ano que vem de 25 milhões e a garantia de 20 milhões de dólares de 2027, tá? Era uma grana garantida mesmo se ele sofresse uma lesão em 2026. Então, se ele se machucar no ano que vem, os Steelers podem anular o contrato dele de 2027, essa grana garantida de 20 milhões de dólares. Que decisão terrível aí do DK Metcalf, não é verdade? Meu segundo destaque vai para uma semana em que supostos talentos geracionais, quando foram draftados, realmente brilharam. A verdade é que a gente não tem visto isso de ser um talento geracional do Trevor Lawrence desde que ele foi a primeira escolha de 2021. E a gente ainda não viu esse talento geracional do Caleb Williams, que foi o primeiro jogador escolhido no draft no ano passado. Pois bem, ambos realmente brilharam nesse domingo. Caleb Williams na reta final do jogo contra o Green Bay Packers e o Trevor Lawrence a partida inteira contra o Denver Broncos. E eu queria destacar primeiro aqui o Trevor Lawrence, que teve o 5º jogo seguido com pelo menos 2 passes para touchdown. É a melhor marca de sua carreira. Ele levou o seu time a mais uma vitória, a 6ª consecutiva de Jacksonville, que está vencendo esses jogos por uma média de 18,8 pontos, que é a melhor margem de vitória, saldo de vitória de Jacksonville num período de 6 jogos seguidos na história da franquia. Mas o que mais me chama a atenção é o jeito que o Lawrence está atuando nessas partidas. Porque uma coisa é você ter 6 touchdowns contra o New York Jets e outra coisa é você ter 4 touchdowns sem nenhum turnover contra o Denver Broncos, num jogo que você também foi pressionado e foi sacado 5 vezes. Você coloca 34 pontos no placar lá no Mile High contra um time que estava com 12 vitórias seguidas em casa. Isso me chama muita atenção. Um time que gosta de mandar blitz. Trevor Lawrence, 10 de 13, 2 touchdowns, nenhuma interceptação contra blitz, 8 touchdowns, 1 interceptação contra blitz. Desde a semana 11, ninguém tem mais touchdowns. O menino está jogando um bolão. Teve 2 passes lindos para TD, um para o Parker Washington, uma marcação acirrada, e um back shoulder para o Brenton Strange, que também foi sensacional. 10 touchdowns nos últimos 2 jogos, né? Isso inclui, obviamente, touchdowns terrestres. Ele teve 2 touchdowns terrestres, 8 aéreos aqui nas últimas 2 partidas. Ele é o 4º jogador desde 1970 a ter 10 touchdowns num período de 2 jogos seguidos. Josh Allen conseguiu no ano passado, Drew Brees conseguiu em 2019 e Patrick Mahomes conseguiu em 2018. Então eu vejo um quarterback que sofreu na primeira metade da temporada, que está engrenando de uma tal forma e jogando com tanta confiança que dá a impressão que ele não dá impressão não, ele está jogando como um verdadeiro franchise quarterback. E é esse tipo de jogador que te carrega a Super Bowls. E o Trevor Lawrence está brilhando no momento mais crítico, a defesa está jogando bem e o Jacksonville Jaguars está simplesmente voando e está lindo de ver. E aí eu pego o Caleb Williams. Caleb Williams não está tendo a mesma temporada, mas nos momentos mais importantes, não sei se ele não está tendo a mesma temporada, né? Porque se a gente pegar a temporada toda dos 2 quarterbacks, eu acho que a gente pode até falar que o Caleb Williams está na frente. Mas o que eu tô falando, ele não está brilhando tanto como o Trevor Lawrence vem brilhando aqui nas últimas semanas. Mas, nos momentos mais críticos, é impressionante o que ele tem feito. Contra o Green Bay Packers, ele foi lá e lançou um touchdown na reta final do 4º período, lançou um touchdown lindo para o DJ Moore na prorrogação e conduziu sua equipe a uma vitória improvável. Eles estavam perdendo por 16-6, faltando menos do que 4 minutos e conseguiram a vitória. Uma coisa realmente surreal. Caleb Williams foi pressionado em 43% dos seus recuos para passes, que foi o maior percentual dessa temporada,
e ele teve 139 jardas nessas situações, que representam a melhor marca de sua carreira, 139 jardas, com 2 touchdowns. Então, o fato é que o Caleb Williams tem um pouquinho de água gelada correndo pelas veias, eu te falo. E isso deixa o torcedor do Chicago Bears muito, muito feliz. Que passe pro DJ Moore na reta final. Ele não brilhou nos 3 primeiros quartos, apenas 6 pontos, e estava se desenhando como um baita anticlímax pro Chicago. Putz, Jordan Love se machucou no segundo período, time apenas 2 field goals em casa, no jogo de horário nobre contra o Green Bay Packers, que era o jogo pro Caleb Williams mostrar pro mundo, ó, a gente perdeu a primeira partida lá em Green Bay, mas agora a gente vai se redimir, e essa é a performance que a gente tá vendo. Pô, Caleb Williams, a gente esperava muito mais de você, agora os Bears vão estar em apuros, será que eles vão pros playoffs? Chega. Acabou dando tudo certo na reta final. E Green Bay, cara, você não recupera o onside kick, você perde mais uma vantagem aí nos últimos minutos. Olha só o Green Bay Packers, que balde de água fria essa derrota. 306 vitórias, 3 derrotas, quando o time vence por pelo menos 10 pontos nos últimos 4 minutos. Isso na história dos Packers. Esse ano, 2 derrotas. 5 vitórias e 2 derrotas. A gente lembra aquele jogo contra o Cleveland Browns, que eles também perderam, tá vencendo por 10-0, acabaram perdendo por 13-10. Essas 2 derrotas podem pesar muito aqui pro Green Bay Packers. O meu terceiro destaque vai para 2 quarterbacks, né? 2 quarterbacks também que me chamaram muita atenção nessa rodada. Eu começo com o Bryce Young. A gente vê as vitórias aí do Caleb Williams na reta final. O Bryce Young, eu já falei isso aqui no outro vídeo. Agora ele tem 12 de suas 14 vitórias da carreira em situações em que ele conduziu o time a uma campanha vitoriosa na reta final, né? Então, é exatamente isso que ele fez. O jogo estava empatado 20-20, e ele foi lá e posicionou o kicker Ryan Fitzgerald, que venceu o jogo. E o que me chama a atenção foi o trabalho dele contra a blitz, especificamente numa terceira descida, num passe maravilhoso em profundidade para o Jalen Coker, né, para colocar a bola já no território do Tampa Bay Buccaneers, né? Então o Bryce Young, ele pode não impressionar com os números, menos do que 200 jardas, mas nos momentos mais importantes ele tem sido um excelente quarterback. E as 8 vitórias dos Panthers nessa temporada aconteceram quando o time foi zebra. Mas o Tampa, mesmo jogando muito mal ultimamente, mais um jogo ruim aí do Baker Mayfield, Tampa ainda controla o próprio destino. Se vencer o Miami Dolphins na semana que vem e vencer o Carolina Panthers em casa na semana 18, garante a divisão. Mas nesse momento, os Panthers estão na frente. Se vencerem na semana que vem e Tampa perder para a equipe do Miami Dolphins, que eu acho uma possibilidade, aí o Carolina Panthers já garante a divisão impressionante. E o Justin Herbert, tem alguém, eu não sei se tem gente jogando muito melhor que Justin Herbert nesse momento, não. Justin Herbert é um cara que não conta com uma grande linha ofensiva, tá levando pancada basicamente toda a jogada e continua produzindo em alto nível. Pois bem, nesse jogo, ele não foi sacado, né? Até porque ele se livrou rapidamente da bola, também escapou de algumas situações de pressão. Ele não foi sacado, terminou 10 de 14 contra o Blitz e teve 300 jardas. É o 31º jogo dele com pelo menos 300 jardas, que é a 4ª melhor marca para um quarterback em suas 6 primeiras temporadas na NFL, né? 31 jogos de 300 jardas. A 4ª melhor marca da história da liga nas 6 primeiras temporadas de um QB. Né? Parabéns, Justin Herbert, mais um jogo pra lá de sólido. Os Chargers estão simplesmente voando, tiveram a melhor performance ofensiva da temporada com 452 jardas, e o Justin Herbert é uma rocha, ele é sólido. Mais um ótimo jogo dele. Por falar em ótimo jogo, cara, eu queria falar do Monday Night Football. É engraçado, né? Philip Rivers contra Brock Purdy. Brock Purdy vai lá, olha só, a performance ofensiva do San Francisco foi uma coisa impressionante, mas o Philip Rivers conseguiu ofuscar isso de alguma forma. Brock Purdy,
5 passes para touchdown. Primeira vez que a gente vê um quarterback dos Niners lançando tantos touchdowns desde o Super Bowl 29, né? Quando o Steve Young também conseguiu feito. 5 passes para touchdown. O Christian McCaffrey, isso daqui para mim foi uma grande surpresa nessa partida. Teve 117 jardas terrestres contra uma defesa que era número 1 em jardas terrestres por corrida. E o ataque dos Niners era o segundo pior em jardas por corrida, né? Com uma média de apenas 3,5, e o Christian McCaffrey foi sensacional. São 21 campanhas seguidas agora para os Niners, sem ir para o punt, que é a sequência mais longa dos últimos 40 anos. Foi uma performance para lá de dominante. Brock Purdy excepcional, depois de vários jogos ruins no Monday Night Football na carreira, né? Mas, cara, Philip Rivers, primeiro que o jogo foi sensacional, 75 pontos anotados, 48-27, né? Um verdadeiro tiroteio. Mas Philip Rivers, em seu segundo jogo nos últimos 5 anos, com aquela barriguinha de churrasco, com aquela carne safadinha na barriga, e talvez 1 ou 2 coquetéis, talvez uma cervejinha, porque não, talvez 2, ok, aquela coisinha avantajada. Não é verdade? Aquela barriguinha avantajada. Philip Rivers foi lá e teve 277 jardas e 2 touchdowns. E a inteligência dele, soltando a bola, sabendo exatamente onde ele precisa ir com a bola. Aquele touchdown pro Alec Pierce, ele teve 2 touchdowns pro Pierce, mas numa terceira para 16, janela pequena, espetacular. O primeiro touchdown também foi maravilhoso. Tá, leu perfeitamente onde estava o posicionamento do safety, né? Então, assim, a inteligência é uma coisa impressionante desses quarterbacks, porque fisicamente o Philip Rivers já não é mais o mesmo, mas quando você consegue ler uma defesa, você sabe onde você tem que ir com a bola, o jogo fica muito mais fácil. E ver o Philip Rivers com 277 touchdowns, 277 jardas, perdão, 277 touchdowns seria um jovem recorde, 277 jardas, 2 touchdowns, com toda a sua família presente, né, numa suíte, tinha que ser a maior suíte do estádio, né, camarote, porque ele tem 10 filhos, tá? E todos estavam presentes, e ver essa performance do Rivers contra os 49ers foi realmente impressionante, tá? Como eu disse, se os Niners vencerem seus últimos 2 jogos em casa, contra os Bears e contra os Seahawks, vai ser muito difícil, eles garantem a primeira posição aí na Conferência Nacional. E os Colts têm 2% de chance de pós-temporada, o time não vai para os playoffs, tá basicamente eliminado. Philip Rivers sensacional, Brock Purdy realmente impressionante. Philip Rivers teve uma interceptação retornada para touchdown aí do Dee Winters, que pesou um pouquinho, mas a verdade é que o ataque dos Niners foi totalmente imparável nessa partida. E o meu quinto e último destaque vai para o jogo entre os Ravens e os Patriots, mais especificamente, as decisões da comissão técnica aí dos Ravens, e eu acho que essa derrota pode pesar aí no currículo do John Harbaugh, já tem rumores que essa pode ser a última temporada dele lá em Baltimore, e parabéns New England, né? Você estava perdendo 24-13, Drake May 380 jardas, melhor marca de sua carreira, Stephon Diggs excepcional, time aparecendo em terceiras descidas, em momentos críticos, a defesa também apareceu, mas os Ravens estavam vencendo esse jogo por 11 pontos no quarto período, sem o seu quarterback, Lamar Jackson se machucou no segundo quarto. E como que eles abriram essa vantagem? Com o Derrick Henry correndo bem com a bola, 128 jardas, ele anota um touchdown, faltando 12:50 no quarto período para colocar seu time na frente por 11 pontos e não entra mais no jogo. Não entra mais no jogo. Depois que o Derrick Henry saiu, nas últimas 2 campanhas dos Ravens, eles tiveram 8 jogadas e 18 jardas. Você tem um cara, você não tem o Lamar Jackson. Ah, mas agora a gente precisa passar mais a bola. Você estava vencendo o jogo. Você tem que correr com a bola. Os Ravens estavam conseguindo correr com a bola, você tem que gastar relógio. E eu não sei o que deu na cabeça da comissão técnica de Baltimore, do coordenador ofensivo, do treinador John Harbaugh,
mas o Derrick Henry não entrou mais no jogo. Eu tava vendo o jogo e falei assim, será que amputaram o pé do Derrick Henry? Será que ele tá com uma lesão gravíssima? Será que ele vai perder os próximos 8 meses por causa dessa lesão incrivelmente grave? Será que ele rompeu ligamentos no joelho? Porque ele não entrava na partida, né? E os Ravens estão 7-8, estão longe dos playoffs nesse momento. Se Pittsburgh vencer Cleveland na semana que vem, já garante a divisão. E essa incompetência aqui de Baltimore, pra mim, foi uma coisa totalmente sem explicação. E eu acho que se os Ravens ficarem fora dos playoffs, e eu amo John Harbaugh, eu acho que pode pesar numa possível decisão pra ele sair do time. Tá? Sinceramente, que coisa ridícula em Baltimore. Que derrota complicada em casa, num jogo que você estava vencendo por 11 pontos no último quarto. Não é verdade, meus jovens maravilhosos? Semana 16, realmente sensacional. Faltam 2 rodadas para lá de safadega. Eu tô muito ansioso para ver o que vai acontecer. Deixe seu like, deixe seu comentário e falamos em breve aqui na NFL Brasil.